A computação gráfica ela se divide em duas áreas, modelagem e visualização. A primeira vai lidar com a construção de objetos da cena, utilizando bases matemáticas, e a segunda busca a forma de representação visual dos objetos. Neste vídeo será apresentado um método de visualização chamado Ray Tracing. Atualmente, a síntese gráfica é realizada com alto grau de realismo, sendo renderizada em tempo real. Isso permite uma maior interatividade com o meio virtual, mas em compensação tem um custo muito alto em perda de desempenho. Ela é observada em jogos e em simuladores. Todos os jogos em que foram apresentados até agora utilizam tecnologia para poder manipular a luz, chamada rasterização. E o que a tecnologia de rasterização faz é transformar todos os objetos da cena em polígonos, vértices ou linhas, e ordena esses vértices em relação ao espaço da câmera. E depois ele define os fragmentos rasterizados no espaço de tela a partir dos polígonos da cena. Dessa forma, o computador ou videogame calcula pixel a pixel a maneira como a luz vai se comportar. Mas comparando com o mundo real, a luz se comporta de maneira diferente. Os raios de luz sofrem infinitas reflexões de luz, o que torna impossível um computador realizar tal tarefa. Para tornar isso mais próximo do real, a NVIDIA implementou um pipeline em seu hardware para tornar as reflexões e refrações a serem renderizadas em tempo real. E até agora o que os jogos apresentam são artimanhas para simular o Ray Tracing. Isso é muito comum de ser visto em espelhos. Como no GTA V, o que o jogo faz é renderizar a imagem duas vezes, uma com o personagem de costas e outra com o personagem visto de frente. Agora, comparando com a demo do Battlefield, com a tecnologia Ray Tracing ativada, podemos ver o reflexo de maneira bem mais realista. O Ray Tracing segue uma abordagem baseada em fenômenos físicos. Ao invés de desenhar triângulos na tela, como ocorre em algoritmos de renderização baseados em rasterização, a técnica Ray Tracing se baseia na emissão de raios pela cena. Estes raios se propagam no ambiente, sendo refletidos por outros objetos da cena. Com isso, oferece uma imagem final com uma riqueza de detalhes maior quando se comparado com cenas rasterizadas. Para gerar imagens com qualidade gráfica superior, a técnica de Ray Tracing demanda um alto poder computacional se comparado com a rasterização. Entretanto, com o avanço das tecnologias gráficas, como a família RTX da NVIDIA, começa a surgir trabalhos utilizando o Ray Tracing para a rasterização em tempo real com maior performance. A técnica de Ray Tracing inicia seu processamento emitindo no espaço 3D um conjunto de raios que se originam na posição da câmera virtual. Estes raios são direcionados para cortar o espaço de tela, que representará a imagem final. Os raios, por serem o ponto de entrada do Ray Tracing, são chamados de raios primários. Em um Ray Tracing simples, é emitido um raio primário para cada pixel da imagem. O processo de emissão destes raios é chamado de raycasting. Quando um raio intersecta um objeto na cena, novos raios poderão ser emitidos, sendo esses raios refletidos ou transformados em sombras ou então em iluminação. Estes raios são conhecidos como raios secundários. Os raios refletidos são gerados a partir da lei da reflexão. Esses raios podem ocorrer fora do campo de visão da câmera. Um exemplo disso é quando temos um espelho em frente a ela, que irá exibir os objetos atrás da câmera. Neste caso é utilizado algumas técnicas de rasterização que não serão abordadas neste vídeo. Assim, objetos fora do campo de visão poderão ser refletidos em objetos visíveis e reflexivos. Cada raio gerado contribui com uma parcela da cor final do pixel. Essa contribuição depende dos materiais e de suas texturas, além do ângulo de incidência sobre os objetos. Outro fator para a contribuição da cor de um raio é a iluminação local, em cada ponto de interseção com o objeto. É importante observar que, diferentemente do que ocorre na rasterização, no Ray Tracing, o processo de shading pode ocorrer mais de uma vez por pixel para o cálculo final da cor, sendo essa a quantidade de ocorrências definida pelo número de raios de iluminação que este pixel irá gerar. Entretanto, essa etapa envolve cálculos relativamente simples, se comparado com todo o pipeline do Ray Tracing, não tendo assim um grande impacto na performance. A renderização é o processo que transforma dados em imagens ou bits em pixels. A renderização em tempo real acontece quando o usuário interage com o ambiente virtual, como por exemplo em um jogo,
onde o jogador está a todo momento acionando controles e para cada ação é necessário atualizar os frames do jogo. Isso é o que acontece no Ray Tracing em tempo real. Os feixes de luz, de acordo com as texturas e os modelos que atingem este raio, sofrem reflexão, onde é calculado a todo momento um novo ângulo de incidência e a direção desses raios. E já que o Ray Tracing diminui muito o desempenho das GPUs, em alguns casos são utilizados as CGIs. Em contrapartida, a pré-renderização acontece muito em filmes, e às vezes em cutscenes, antes de o jogo começar a rodar. Nesse caso, os dados são executados em tempo real, enquanto boa parte destes vão sendo armazenados, evitando assim um consumo exacerbado de desempenho da GPU. Essas imagens são chamadas de CGIs. E já que o Ray Tracing diminui muito o desempenho das GPUs, em alguns casos as CGIs são utilizadas. A vantagem da renderização em tempo real é que ocupa menos espaço de armazenamento e permite interação com todo o ambiente. Porém, enquanto essa tradução acontece, enquanto você joga, a quantidade, que são as taxas de atualização da tela, e a qualidade das imagens são limitadas. Na pré-renderização, como os objetos das imagens já foram calculados e estão armazenados, não há tradução a ser feita. Ela permite que mais e melhores objetos possam ser apresentados em detrimento da interação. A pré-renderização é responsável pelos gráficos de alta qualidade das cutscenes de Final Fantasy XIII e, consequentemente, a necessidade de 3 discos na versão de Xbox 360. O algoritmo do Ray Tracing é formado por diversas chamadas recursivas. Essa recursão é necessária para produzir os efeitos de reflexão, sombra e transparência. As sombras são definidas da seguinte forma para cada ponto da tela. É calculada uma linha reta unindo o olho do observador a este ponto. Depois é descoberto as interseções dessa reta com os objetos 3D que estão atrás da tela. É calculado o ponto mais próximo e logo após uma linha a este ponto a fonte de luz. E se algum objeto opaco é interceptado pela linha que o ligou, o ponto à fonte de luz, então é pintado o ponto com a intensidade de luz ambiente, senão o ponto é pintado com a cor original do objeto. Caso a luz intercepte um objeto transparente, é atenuada a sombra pelo fator de transparência do objeto no caminho de luz. Isso é feito pois o objeto transparente deixa passar parcela de luz e reflete as outras frequências de cor. Quando executamos o Ray Tracing em uma superfície refletora, como por exemplo um espelho, o raio que foi lançado intercepta essa superfície e é refletido segundo a lei da ótica, que diz que o raio refletido tem a mesma direção do raio que incidiu sobre a superfície. Assim, em termos de algoritmo, é como se um novo raio fosse lançado a partir deste ponto, só que na direção de reflexão. Este ponto terá a cor calculada a partir do raio refletido. Ao atingir um objeto transparente com índice de refração em nenhum, a luz atravessa a superfície e é desviada no fenômeno chamado de refração, que é regulado pela lei de Descartes-Snell, onde N1 representa o índice de refração do objeto atravessado, N2 representa o índice de refração do meio ou objeto de origem, θ1 é o ângulo de incidência e θ2 é o ângulo de refração. A cor do ponto é calculada a partir da cor obtida por um novo raio lançado com a direção refratada. O cálculo do vetor t é mostrado na seguinte fórmula. É importante ficar atento à reflexão interna total. É o fenômeno que ocorre quando a raiz quadrada do cálculo do vetor de t se torna um número complexo. Nesse caso, devemos lançar um raio de reflexão na direção de t1, que será a direção de reflexão interna total. Os objetos transparentes funcionam como filtros. Por exemplo, o objeto verde transparente iluminado por uma fonte de luz branca deixará passar apenas a luz verde, absorvendo todas as componentes de vermelho e azul. Um grande problema na geração de imagens fotorrealistas é o cálculo da interação com os objetos existentes na cena. Até hoje não conseguimos desenvolver um modelo de computação capaz de desenvolver perfeitamente o fenômeno de iluminação devido ao grande número de reflexões.
Dentre os diversos modelos de iluminação existentes, um dos mais utilizados é o difone. Nele consideramos 3 componentes de iluminação: ambiente, difusa e especular. A luz ambiente vem de todas as direções. Quando atinge a superfície, espalha-se igualmente em todas as direções. Com consequência do espalhamento da luz, ela não depende do ponto de vista. A luz difusa vem de uma direção. Quando atinge a superfície, espalha-se igualmente em todas as direções. Com consequência do espalhamento da luz, ela não depende do ponto de vista do observador. E a luz especular, ela vem de uma direção, tende a refletir na superfície numa direção preferencial. Como consequência do espalhamento da luz, ela depende do ponto de vista do observador. Este método simula superfícies rugosas e foi desenvolvido por Brin. Ele partiu da observação que o aspecto rugoso de uma superfície dependia da variação da direção da normal em relação a esta. A ideia é simples. Sabendo a forma da normal de uma superfície, utilizamos um vetor de perturbação que irá sacudir a direção da normal, dando-lhe o aspecto de rugoso. Quando ampliamos uma imagem, notamos o efeito de serrilhados em retas e em curvas. Este fenômeno é conhecido como aliasing. Acontece quando os dispositivos de vídeo possuem uma resolução limitada. Quando lançamos um raio, o que estamos fazendo é um procedimento de amostragem, pois temos uma quantidade finita de pontos. Os raios têm largura zero e assim atingem os objetos em pontos mais ou menos espalhados. Além disso, os raios lançados não se espalham, mas continuam de interseção em interseção com a mesma finura. Como resultado, surge um aliasing. Para minimizar os efeitos de aliasing, devemos lançar mais raios por pixels, calculando a intensidade de subpixels, e depois calcular uma média aritmética ou ponderada desses valores. Isso causa um processo que aumenta geometricamente o tempo de processamento. Para acelerar esse processo, podemos selecionar aqueles pixels que precisam ser melhor calculados. Uma ideia, portanto, é calcular todos os pixels com apenas um raio e supor que os pixels a serem melhorados são aqueles cuja vizinhança ocorra uma grande mudança de cor. E depois de descobertos, lançar mais raios. Após este novo lançamento, é interessante executar um filtro para dar a aparência de uniformidade. Este processo é chamado de superamostragem e é incorporado à programação do Ray Tracing. Então, como podemos observar, a técnica de Ray Tracing é um excelente mecanismo de evolução para as imagens gráficas. E com o lançamento das novas placas da série RTX, essa técnica pode ser melhorada para renderizar em tempo real. Mas ainda há muito a ser estudado para que essa tecnologia ofereça um maior ganho de desempenho nas renderizações. E para quem tiver curiosidade, todos os links de referências utilizados neste vídeo estão na descrição.